Olá, torcedores do Corinthians! Sejam bem-vindos ao nosso canal Corinthians Notícias, o seu destino número 1 para todas as informações fresquinhas sobre o nosso glorioso timão. Ele tem os seus inscritos já agora na Copa Sul-Americana. O Corinthians estreia contra o Racing do Uruguai na próxima terça-feira, cobertura completa aqui do canal Café do Setorista, às 21h30 é o jogo, tá? A gente vai ter o pós-jogo, pré-jogo. A partida acontece no Estádio Centenário, lá no Uruguai, em Montevidéu, no Uruguai. O Corinthians já tem, né, os seus inscritos. Eu vou passar para vocês aqui. Muita gente, o Moscardo não foi inscrito. Gente, eu já avisei vocês aqui, dificilmente o Moscardo vai voltar a jogar pelo Corinthians. Já trouxe essa informação, tá certo? E é muito normal, muito comum que ele não tenha sido inscrito. Paulinho foi inscrito, que também era muito comum a volta dele. O Bidu foi inscrito. As novidades, né, que a gente imaginava aí. Vamos lá, goleiros: Cadu, Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo, Matheus Correia e Matheus Donelli. Zagueiros: Kaká, Caetano, Félix Torres, Fernando Vera, Gustavo Henrique, João Pedro, Raul Gustavo e Renato. Laterais: Diego Palacios, Fagner, Guilherme Pellegrini, Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu, Matheus França e Vitor Mir. Não estranha que tem muita gente do Sub-20 e do Sub-17 que faz parte, né? Faz parte, aliás, né, numa lista de inscrições para uma competição como essa. Meio-campistas: Biro, Breno Bidon, Dieguinho, Fausto Vera, Igor Coronado, Matheus Araújo, Michael, Luiz Gustavo, Paulinho, Pedrinho, Ranielli, Rodrigo Garro, Rian, Vitinho e o Iago. Os atacantes: Arthur Souza, Giovani, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Gustavo Silva, Mosquitaço, Cauã, Kaique, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Esses são os inscritos do Corinthians aí na competição sul-americana, né? O Corinthians que vai estrear na próxima terça-feira diante do Racing do Uruguai. A lista de inscritos aí foram 50 jogadores inscritos no total, tá certo? Comenta aqui embaixo aí essa inscrição do Timão. Gente, deixa o seu like aí, que é muito importante, tá? Para a gente continuar falando muito do Coringão aqui no programa e trazendo as novidades para vocês. Então, likezão aí. Alerta ligado no Corinthians, hein? Muitos cartões vermelhos, expulsões. Corinthians tem sofrido com isso na temporada 2024. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians terminou a partida com 10 jogadores, tá? Isso mesmo. Então, só para você ter uma ideia, né? O que tem acontecido com o Corinthians, são 3 partidas na sequência com jogadores expulsos. A primeira foi contra o Água Santa, dessa sequência, quando o Rian, né, foi expulso da partida ali, enfim, e foi expulso justamente, né, nessa partida de forma justa, né, na partida contra o Água Santa, jogo que ocorreu em São Bernardo. Depois, na rodada seguinte, né, pela Copa do Brasil, contra o São Bernardo, no mesmo estádio, o Rodrigo Garro, né, também foi expulso. Aí já é uma expulsão meio contestada, né? Bastante contestável, aliás. Eu acho que o Garro não merecia ser expulso, mas foi expulso ainda, né, na etapa inicial do jogo, no primeiro tempo. E contra o Londrina, no amistoso, aí que entra um mal absurdo, o Fagner, né, ele é expulso com aquele golpe que ele dá por trás, né, do jogador. Enfim, lá no Paraná, o Fagner expulso. Curiosamente, tá? Curiosamente, antes dessa sequência também haviam ocorrido algumas expulsões. O Caetano recebeu o cartão vermelho no Majestoso, no clássico contra o São Paulo. No clássico contra o Palmeiras, o Cássio recebeu o cartão vermelho naquela falta que ele fez no Rony, que acertou, né, na decisão ali. O Palmeiras não matou o jogo e o Corinthians conseguiu o empate, tá? São 5 expulsões em 2024, né? Ligam aí o sinal de alerta no Corinthians, porque a gente sabe a dificuldade que é você jogar com 10 em campo. Sem falar, além disso, né? Sem falar que o Antônio Oliveira já foi expulso, né? 3 jogos, né? Enfim, que ele
sofre cartões, enfim, tem que tomar cuidado também o Antônio Oliveira. Eu já falei isso no nosso ao vivo aqui, que ele tem pilhado muito time, tem que ficar um pouquinho mais calmo o técnico português. A gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente tinha um time sem alma nos últimos anos e agora a gente tem um time que, né, afoito demais. Então é bom encontrar o equilíbrio, sabedoria sempre para buscar os títulos. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas expulsões e se preocupa, tá, para a Sul-Americana, para a estreia e para a sequência da temporada 2024. Deixa o like, inscreva-se no canal, notificações e comenta sobre essas expulsões no Corinthians. Falando agora de um atleta que pode deixar o timão, é Matheus Araújo, tá? Ele esperava uma renovação após o término do Campeonato Paulista, que não aconteceu, ficou chateado, o staff dele não gostou nada, e a ideia é que se pintar uma proposta, né, é levar para o Corinthians e para que ele seja liberado. É claro que o Corinthians não vai liberar, vai querer uma compensação financeira, mas o Matheus Araújo realmente não está, né, faz tempo que não está nos planos do técnico Oliveira. Só para vocês terem uma ideia, o técnico Oliveira, ele utilizou 21 jogadores no amistoso, né, do Corinthians contra o Londrina, e o Matheus Araújo não foi utilizado. Então é uma situação complicada, realmente perdeu muito espaço, né, o meia de 21 anos. Enfim, eu acho que é um jogador com pouca intensidade, é um jovem, parece que é um jovem veterano jogando. Eu nunca gostei muito do Matheus Araújo atuando, acho que não tem condição de ser titular do Corinthians e perdeu espaço, né? Com o Antônio Oliveira, tá? Com o Antônio Oliveira, ele sequer completou um jogo inteiro, tá? Sob o comando do técnico português. Ele teve somente 3 minutos, né, na primeira oportunidade dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou 3 minutos apenas e somou mais ou menos aí uns 30 minutos no jogo de despedida do Corinthians do Paulistão contra o Água Santa. Então ele realmente sumiu, né? Sumiu o nosso querido Matheus Araújo, tá? Matheus Araújo, que está não agrada muito aí o técnico português. Ao todo, no Corinthians, são 39 jogos, 11 como titular, com 2 gols marcados. O nosso querido Matheus Araújo perdendo espaço, não renovou o contrato, tem contrato até o final do ano, pode assinar um pré-contrato no meio do ano, tá de saída, tem tudo para deixar o Coringão. Se chegar a proposta, é só negociar com o Corinthians, já que o técnico não tem interesse e o jogador também está desmotivado por não atuar e principalmente por não ter renovado o contrato. Você acha que o Corinthians deveria ter renovado o contrato com o Matheus Araújo? Hein? Comenta aqui embaixo. Agora vem informação exclusiva, tá? E depois quem for repercutir a informação, dá o crédito, não disfarça não, tá? Igual um grande portal aí que escreveu que o Kaique, né, o Corinthians tem interesse, né, entrou em contato, fez consulta pelo Kaique do Juventude. Essa informação exclusiva minha a semana toda, tá? Kaique, jogador do Juventude, volante que o Corinthians tem interesse. Aí as pessoas esperam 2 dias para escrever, o Samir espera 2 dias para dar a informação e depois não dá o crédito, tá? Então a gente, nesse momento de escassez de notícias, inclusive, o Corinthians não joga, a gente consegue, né, faz um trabalho duro, não é fácil apurar, ficar no telefone, enfim, atrás das fontes para trazer a informação em primeira mão, tá bom? Então respeito o trabalho das pessoas e obrigado você, cafezeiro. Tá aí, ó, mais uma informação confirmada, né, verdadeiríssima do canal Café do Setorista, que é essa do Matheus Araújo. Corinthians avança, tá? Corinthians avança para fechar os direitos de televisão. Enfim. E o Corinthians sabe com quem que é? Sabe com quem que é? É com a Globo, é com a Brax? Sabe com quem que é? É com a Brax. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! O Corinthians avançou nas tratativas com a Brax, tá? Para fechar os direitos de televisão, tem informações bastidores sobre isso. Quem está intermediando é o investidor, que ele mesmo que tem ajudado o Corinthians em várias contratações, ele intermediou e conseguiu um preço melhor para o Corinthians. A Brax subiu aquela proposta de 240 milhões de reais por intermédio do Igor, né, que é um investidor que eu já falei, já citei um nome para vocês.
Ele é do sul do país, ele é do ramo do transporte, também do petróleo, enfim, tem ajudado muito o Corinthians, ajudou Augusto Melo, presidente do Corinthians, na campanha, nas eleições, e tem ajudado também em contratações. É um investidor que tem realmente colaborado muito com o Corinthians. Ele, junto com o Augusto Melo, claro, o presidente, né, o presidente sempre à frente, tomaram frente da situação, né, o Augusto junto com o Igor, para negociar a questão dos direitos de televisão do Corinthians, tá? A Brax subiu aquela proposta de 240 milhões, a gente não sabe o valor, ele conseguiu um valor a mais para o Corinthians, tá? E isso ajudou a desempatar e o negócio avançar mais. Agora a Globo tem aí, nos próximos dias, o Corinthians deu um limite aí, um tempo ainda de 2 dias, 3 dias, se a Globo quiser cobrir a proposta, beleza. Se não, o Corinthians vai fechar com a Brax, tá? A Brax aumentou a proposta, além das bonificações, né, que já tinha dado, além dos 240 milhões, vai dar um pouco mais, não sei se é 250, 260, 270, mas o Igor conseguiu, enfim, intercedeu lá e negociou para o Corinthians um valor a mais. Está bem melhor do que a Globo agora, né? Porque a Globo se aproximava do valor da Brax, mas não tinha as bonificações. Agora piorou, porque a Brax, além das bonificações, tem um valor maior que a Globo. A Globo não ofereceu 300 milhões para o Corinthians, tá, gente? Não acreditem nessa conversa. O Corinthians realmente está avançado com a Brax. A Globo vai ter aí 2, 3 dias aí, enfim, no máximo, porque a assinatura do contrato pode ocorrer já nessa semana, tá? E, enfim, terminar essa novela, que eu não acho que é novela, eu acho que o Corinthians está certo. É melhor você demorar um pouquinho mais para fechar um acordo de televisão do que fechar um mau negócio, né? E com a Brax a gente sabe, vai ser um contrato um pouco desmembrado. O Corinthians, né, na TV aberta ainda vai escolher onde vai jogar, pode ser Band, pode ser SBT, na TV fechada pode ser ESPN, no YouTube pode ser a Cazé TV. Então o Corinthians vai ficar os jogos do Corinthians desmembrados, né, diferente, por exemplo, se fechasse com a Globo, que seria só Premiere, Sport TV e também a Rede Globo, né, o canal aberto. Informação super exclusiva, tá? O Corinthians avançou com a Brax, conseguiu um valor melhor. E outra informação exclusiva, que ninguém sabia disso, foi o investidor, mais uma vez, que ajudou o Corinthians e conseguiu na negociação um valor a mais para o Timão. Tá com muita moral o investidor no Timão, tá certo?